Olá, eu sou o Guilherme Alf, Relações Públicas de Formação e empreendedor de profissão. Está no ar mais um episódio do Investidor de Relacionamento em Casa. Bom, senhoras e senhores, estou aqui para mais um episódio. Na semana passada recebi o André Siqueira da RD Stage, foi muito legal o episódio com ele. E dando sequência às gravações caseiras, hoje eu vou receber ele que é artista, cantor, escritor, palestrante, um grande colorado e hoje posso dizer que um grande amigo, Tedi Correia. Bem-vindo ao Investidor de Relacionamento. Oi, Alf, tudo bem? Prazer estar aqui falando contigo. Obrigado pelo convite. Estou ansioso para a gente conversar sobre isso. Que legal. Bom, Tedi, acho que todo mundo que está ouvindo o podcast aqui, muita gente, né? A maioria das pessoas te conhece pelo Nenhum de Nós, pela tua carreira como cantor, mas eu, desde que comecei a conviver contigo pela experiência, o Tedi, gente, ele é um dos speakers aqui da experiência que faz o podcast junto comigo. Eu conheci um outro lado do Tedi e eu queria que tu contasse um pouquinho desse Tedi fora dos palcos para quem está ouvindo, esse Tedi escritor, esse Tedi palestrante, esse outro cara fora do Nenhum de Nós que tem uma carreira muito legal também. Bom, Alf, eu sempre fui um cara que teve uma atitude pode-se dizer, empreendedora, tá? Eu sempre cito como exemplo isso lá no meu segundo grau, quando eu fui presidente do Grêmio Estudantil no Colégio Nossa Senhora das Dores. E quando tu entra em política estudantil, tu está dando um passo, não na direção da política, mas eu sempre pensei no lado do empreendedorismo, entendeu? Porque tu tem uma série de atividades que tu tem que tomar, te responsabilizar e levar à frente, que elas são, de uma certa maneira, prematuras para quem está no segundo grau, entende? Sim. Então, enquanto muitas pessoas podem olhar isso como relacionar somente com a questão da política e da política estudantil, eu sempre achei que aquilo ali, para mim, foi o meu start para ser um empreendedor. E o Nenhum de Nós foi o meu primeiro empreendimento bem sucedido, que foi eu me reunir com dois grandes amigos, montar uma banda, estabelecer metas, ter uma filosofia de trabalho, uma filosofia de produção, um perfil editorial, se é que a gente pode chamar assim, né? Desculpa te interromper, mas isso lá no começo já tinha essa visão? Sim, o Nenhum tem um negócio muito legal que é o seguinte, ó, isso foi em 1985, vamos dizer assim, tá? Sim. Era um engenheiro civil, eu, um engenheiro químico, o Sadi, e um arquiteto, o Carlos. A nossa música toda ela era feita antes da gente pegar em qualquer instrumento. A gente sentava para conversar, a gente sentava para escrever as letras, a gente sentava para debater ideias. Isso é planejamento, né? Sim. Dentro da arte é um negócio muito legal, porque o nosso método era um método totalmente cerebral antes de qualquer coisa, que é uma conduta que eu vejo que hoje é totalmente em sintonia com um empreendedorismo, de tu planejar o teu próximo passo, tu planejava a tua próxima canção, entendeu? Depois tu ia lá e testava ela no mercado, entendeu? Sim. Se tu quiser olhar desse jeito, era assim que as coisas aconteciam. E a gente era muito de ter esse processo assim para ele, porque na verdade ele era muito orgânico. Eu sempre cito o exemplo da Camila, que a Camila teve uns 2 arranjos antes dela ter esse arranjo que a gente conhece hoje, e ela não tinha refrão. Mas a gente insistia pensando, não, a gente precisa botar um refrão, ela precisa ter força. De novo, né, a questão artística tendo um princípio e tal. E aí a gente trabalhou muito nela até ela virar a Camila que ela é hoje e ter o impacto que ela teve na música daquela época, né? Então, eu acho que foi uma coisa que eu sempre tive, de planejar, de empreender. Eu tenho um péssimo hábito, eu acho que tu conhece um pouco, eu não consigo dizer não. Sim, me identifico também. Exatamente, vamos lá. Mas, cara, mas isso aí tem a ver contigo? Não, vou aprender. Sim. Entendeu? Mas a gente pode tentar, Sim. sabe? Eu sei que tem muitas pessoas que trabalham de outra maneira e não tem nada errado nisso, mas eu sempre fui assim. Então, eu fiz a gente fundou o Nenhum de Nós, a gente começou a trabalhar e eu sempre fui um cara muito envolvido com a parte técnica, com a parte de produção de áudio, dos arranjos, de gravação. Sempre adorei isso porque para mim faz parte da cara da banda e tal.
e aprendi a mexer nos programas, aprendi a entender como é que funcionava um estúdio e tudo mais. E também fui muito envolvido com a questão do planejamento da banda, do marketing, com a gravadora. E aí entra isso que a gente está falando de relacionamento. Eu sempre fui falar com todo mundo, Sim. sempre quis saber o que o papel de cada um e sempre interagi, me abasteci de informações dessas pessoas que estavam lá na ponta para a gente saber o que as pessoas estavam dizendo a respeito daquilo que a gente estava lançando e tal. Então, eu acho que eu acabei sempre aplicando princípios empreendedores assim na minha trajetória Sim. com a banda, entendeu? E, E foi, até hoje é assim, tu sabe disso, né? sim, sim. Eu queria voltar num ponto que nem era que me chamou muita atenção, de vocês terem essa cabeça desde o início, né? Porque eu acho que depois que tu tem um tempo já na banda, numa empresa, tu tem um pouco mais de maturidade, e é muito natural que as tuas atitudes vão sendo assim. Mas me chamou a atenção, tu disse que isso era desde o começo. Vocês nunca tiveram uma fase mais vida louca, roqueiros, vida loucas, artistas, assim? Cara, não é porque primeiro, né? Tudo era diferente, viu, Alf? Sim, Costumo dizer que se a gente tivesse estourado a Camila e o astronauta hoje, eu estaria com um jatinho particular, sim. entendeu? Naquela época, a gente estourou Camila e astronauta durante 2 anos seguidos as músicas mais tocadas no Brasil, e eu demorei pra caramba para conseguir comprar um golzinho. Então, eram outros tempos, inclusive no Sim, que diz respeito à relação que a gente tinha com fãs e tudo. E eu sempre fui um cara muito mais tranquilo, porque a gente gosta de relações duradouras dentro do Nenhum, tanto que a gente está junto há sim. 33 anos. Mas os primeiros ensaios da banda foram na garagem da casa da minha namorada, Uhum. que é a minha esposa, até hoje. Sim, Então é diferente, entendeu? Quando tu é solteiro, a vida louquice ela é muito mais natural, né? sim. Mas quando tu já dá na largada um outro tipo de relação, assim, era diferente. Então, a gente nunca foi vida louca, assim, claro. Uhum. Também não era caras, ninguém era santinho, assim, né? Ai, Claro, vamos claro, sentar no claro. camarim, nada. A gente fazia as nossas loucuras, mas eram coisas legais, assim, nada de destrutiva, não. Eu não vivia, embora eu seja de 81, então em 85 tu falou, né, que começou? 86, 85. 85, a gente começou os ensaios e tal. A gente tem um Sim, período ali que 84, 85, mas a gente conta o início em outubro de 86, foi o primeiro show. 86. Eu tinha 5 anos, então eu não vivi essa fase, mas eu olho assim e eu tenho muita sensação de que a década de 70, 80, ela foi muito mais vida louca, né? Então me chamou bastante atenção saber disso, assim, que vocês sempre tiveram esse olhar, assim. Eu acho que talvez seja até mais lógico nos dias de hoje, talvez hoje se tenha uma preocupação maior, né? Mas que momento que tu também, ou esse TED palestrante, ele já tinha antes do TED artista, ou que momento que ele surgiu na tua vida? O palestrante, eu acho que estava um pouco atrelado a essa ideia, por exemplo, do presidente do Grêmio Estudantil, sabe? Aham, Que continuou depois com a banda sendo uma espécie de porta-voz, porque era o vocalista e tinha que digamos assim, ter a capacidade de defender ideias, de elaborar conceitos para ser. Eu me lembro que quando a gente lançava um disco, nós três sentávamos para fazer um mate, e a gente ficava falando sobre esse disco, sim, para que houvesse um conceito único, uma ideia única em relação àquilo que a gente havia feito, para a gente não sair cada um tirando para um lado e tal. uhum, Então, quando tu vai falar sobre isso, tu começa a ter uma necessidade de elaborar as coisas de outro jeito. No meio do caminho, eu sempre tive esse sonho de escrever as letras e tal, e eu acabei me especializando mais com isso, já no terceiro disco. Todas as músicas do Nenhum ali, que era a parceria, os 2 primeiros discos eu estava junto escrevendo as letras e tal, mas depois eu fiquei meio que responsável por isso. Aí tu começa a lidar com a palavra de um outro jeito, sim, e eu acho que isso me contribuiu muito para o que eu me tornei de palestrante, entendeu? uhum, Porque subir no palco e falar alguma coisa, dizer algum negócio que faça sentido no palco do Rock in Rio 2, em Maracanã, que foi, isso te prepara muito, entendeu? Para te chegar sim, numa convenção e falar, e tu aprender a dominar
teus impulsos assim de travar e tudo, não, vou focar aqui, te ancorar em algumas pessoas para poder focar e sair falando. Então, um pouco da técnica do palestrante, obviamente, eu aprendi no palco, né? E não tem, eu não sei se tu concorda comigo, mas eu sempre digo que não tem escola para palco melhor que o próprio palco, né? É verdade, concordo 100% contigo. Tu pode aprender a dançar, a cantar, a fazer uma performance incrível. Quando tu para na frente de uma pessoa que ela vai assistir, o chão desaparece sob teus pés. É. Cara, tu falou que a banda já tem 33 anos, né? E o tema desse podcast ele é relacionamento. Não deve ser nada fácil conviver 33 anos. Para quem não sabe, o Nenhum de Nós mantém a mesma formação, né, Tedi? É, Desde o princípio, eu adoro o adendo que tu faz do mesmo empresário. Eu adoro é. esse adendo, eu acho ele muito interessante. Queria que tu comentasse duas coisas, que tu falasse um pouquinho sobre essa relação duradoura, e tu até disse que é um valor importante para ti, demonstra isso também no teu relacionamento pessoal com a tua namorada, que hoje é a esposa, e também as dificuldades de se relacionar em grupo. É bem difícil, sabe? A gente aprende no decorrer do caminho, tá? Conhece as pessoas, conhece as características de cada um e aprende a aceitar as pessoas como elas são, respeitar isso nelas, entende? Aham. E eu acho que, já respondendo a parte final da pergunta, mas depois a gente volta um pouco, muito do que a gente sabe do convívio, em trabalho em grupo, trabalho em equipe, relacionamento, envolve essa questão do respeito, Sim. entende? Quando ele some, some tudo, cara. Isso eu posso te dizer com toda a tranquilidade do mundo. A partir do momento que tu não respeita a pessoa que está ali do outro lado, está trabalhando contigo, está dividindo um camarim, está dividindo um palco, tudo começa a acontecer um desgaste. Sim. E esse desgaste em geral ele é irreversível, assim. Ele pode ser mais lento, pode ser mais rápido, ele pode ser brusco, entendeu? Uhum. Com algum episódio e tal. E eu acho que isso na história de todo mundo já passou por isso, né? Sim. E eu acho que a palavra-chave é respeito, entendeu? Antes, eu sempre falei da amizade, tá? Uhum. A amizade, eu acho, é um atributo importante, é um fundamento dessa história, entendeu? Porque ela é um pouco da base do respeito também. Sim. Gosta tanto dessa pessoa, tu admira ela tanto, tu tem uma tolerância com os defeitos dela, tu aceita e tal, né? Pelo princípio da amizade, que isso é a base do respeito. Mas quando perde o respeito, acho muito difícil que tu consiga levar adiante uma relação, seja de qual jeito que for, quando não respeita. Desde uma relação afetiva até um trabalho em grupo, como uma Sim. banda ou um escritório. Elas caminham lado a lado, né? Elas caminham juntas. É verdade. Eu acho que as pessoas hoje têm uma dificuldade, e aí, Ralf, a gente pode conversar sobre isso e tu me dá a tua percepção, mas elas têm uma dificuldade de aceitar a diferença. Sim. Essa outra pessoa, ela é diferente de ti. Não, e nem sempre é que ela faça diferente. Às vezes ela não faz, e essa é a diferença dela. Uhum. E alguém fala, mas tem que falar para ela fazer. Aí tu fala, ela não faz. Sim. Entendeu? Mas ela tem que participar disso, ela não consegue. Mas ela tem outras coisas que são qualidades que mantêm ela Claro. uma peça importante do negócio, entendeu? Eu me identifico muito com isso, cara, porque eu sempre, e aí às vezes talvez até demais, eu sempre respeitei muito cada um, mesmo que eu não concordasse. É uma característica da minha vida pessoal, assim. Então eu posso não gostar ou não concordar e não querer fazer aquilo, mas eu sempre mantive esse respeito. E eu acho que muitas vezes isso soa até errado para as pessoas. As pessoas têm dificuldade até em quem aceita isso, em quem É, aceita a diferença, né? E especialmente acho que nos dias de hoje, no Brasil, nos dias de hoje, caso você esteja ouvindo esse podcast num outro tempo, a gente está gravando esse podcast em maio de 2020, né? A gente já vem há alguns anos, não é especialmente de agora, mas a gente já vem há alguns anos com essa grande dificuldade de conviver entre os que pensam diferente. E te confesso que eu, neste momento da minha vida,
estou tendo mais dificuldade nos que pensam em algumas coisas, especialmente dos rumos do país, diferente de mim, assim, tá me incomodando demais, porque a gente está chegando em extremos muito complexos, né? Porque aí não se trata. Eu sempre tenho um questionamento. Eu não vai me chamar de maluco, mas eu não gosto muito da palavra tolerância, Uhum. tá? Por quê? Porque tu não tem que tolerar a outra pessoa. Porque tu aí já parte do princípio que tu está num degrau acima. Não, eu vou Sim, tolerar isso aí, entendeu? sim, sim, Tu tem que saber conviver, sim, entendeu? E sim, ter a capacidade de aceitar a pessoa como ela é. sim. Isso envolve o respeito. E essa palavra, para mim, ela continua sendo a chave. A tolerância, eu acho ela perigosa. Porque a tolerância parece que é alguma coisa que tu está concedendo Aham, do aham. alto do teu pedestal para alguém, entendeu? Eu te O, tolero desse jeito, né? o professor Gustavo Reis, gravei com ele aí, há 2 semanas atrás. O Gustavo, nosso colega aqui, ele fala um negócio muito interessante sobre empatia, que é a empatia quando se coloca no lugar do outro, mas partindo do olhar do outro mesmo, e não se colocar no lugar do outro a partir dos meus julgamentos, né? É. O que torna muito mais difícil as coisas, mas é o certo, né? Aqui tem complementando isso que o Gustavo falou, que é absolutamente certo. A chave para a empatia, isso a inteligência emocional ensina, é o autoconhecimento. Uhum, E tão difícil e mais difícil, porque as pessoas assim, uma pessoa muito egocêntrica, tá? uhum, Porque ela não consegue ser empática. O ponto de partida é porque ela também não se detém para se examinar a si própria, entendeu? Ela não se conhece muito bem. Ela faz as coisas sem exatamente entender por que elas acontecem desse jeito, entendeu? Ela não se questiona, ela não gosta de se colocar numa zona de desconforto emocional para tentar entender algum processo e tal. Então, quando ela não tem autoconhecimento, nem com ela própria, ou seja, sim, não pratica, ela não vai conseguir ser empática com ninguém. uhum, Por quê? Porque na hora que ela for se colocar nessa posição, e aí entra o que o Gustavo falou, ela só vai ter um olhar, que é o dela. sim, E eu acho que nos dias de hoje fica mais difícil a gente praticar isso, entender isso, porque nós estamos vivendo em momentos que se extremam cada vez mais, sim. entendeu? Eu digo claramente assim, quando aconteceu o processo eleitoral da última eleição para presidente, existiam pessoas que tinham uma capacidade de enxergar as coisas, ou digamos uma maneira, nem a capacidade, não que os outros sejam incapazes, mas talvez alguém que enxergava a coisa de uma maneira e enxergava que ela poderia levar a algo perigoso, tá? Uhum, E essas pessoas, no momento que estava acontecendo a eleição, se defrontavam com outros e diziam assim, não, mas eu acho que a gente tem que dar a chance e tal. E era muito difícil, tu quer dizer, impor a tua leitura, que é, eu acho que vai ser perigoso. uhum, E a outra pessoa diz, não, mas eu acho que vale a pena. Muitas pessoas disseram, acho que agora é uma hora de a gente dar uma chance e tal, não sei o quê. E o outro lado dizia, vai ser perigoso. Transcorrido todo esse tempo, a gente está enfrentando uma pandemia e o Brasil, mostra que quem achava que ia ser perigoso não fazia ideia de quão perigoso isso seria. sim, Então, hoje, a gente vê muitas pessoas com uma capacidade muito legal de reconhecer que fizeram uma leitura condescendente com o cenário que estava colocado perfeito. e hoje se arrependem, né? E enquanto isso, e aí que eu te digo que se extremo, tem pessoas que não conseguem dizer assim, não, mas tá tudo certo. Uhum. Chegam a A coisa negar os fatos, né? negar fato, negar ciência, negar dados, negar, Sim. entende? Eu tenho uma charge que eu acho sensacional, que é de um cartunista argentino, e ele fala, a moça fala para o pai que está sentado na frente do computador, mas pai, isso aí é uma fake news. E o pai responde, como que vai ser fake news se fala exatamente o que eu penso? Muito bom. Ou seja, a gente está convivendo com pessoas que essas não permitem que se Sim, ultrapasse a barreira do questionamento, da reflexão. Então, o Brasil hoje ele se polarizou, se extremou mais porque a situação se extremou. claro. Entendeu? A gente está hoje, como tu diz, no dia 20 de maio,
a gente está atravessando uma pandemia e faz 3 dias que a gente não tem ministro da Saúde. Sim. É uma situação extrema, é falta de planejamento, é uma série de coisas que a gente não precisa dizer. Trocaram 2 ministros em 2 meses. Sim. Então, ninguém é capaz de me dizer que isso foi planejado. Claro. Entendeu? Ou seja, é um improviso, é uma falta de capacidade de planejamento que não tem como defender. Sim. Porque tu está atravessando uma pandemia, tu monta o teu time, tu senta, faz a estratégia, tu coloca um plano de ação em prática, entendeu? Tu te comporta como alguém que tem que liderar. Se tu não lidera, não tem discussão. Tu não está liderando. Tem uma coisa nisso tudo que está faltando muito entre... Eu acho que a gente está vivendo uma crise de relacionamento institucionalizada. E eu acredito muito que tem uma coisa que para o relacionamento ela é muito importante, tu falou sobre ela ali atrás, que era o respeito, tem uma outra que eu acho que é a transparência. A transparência é algo fundamental. E como é que a gente consegue transparência e confiança? Com diálogo. Diálogo constrói confiança. Então, pode pensar aí, pensa que quem são as pessoas que tu mais confia na vida, provavelmente são as pessoas que tu mais conversa. E não de vezes de conversar, mas tu tem os diálogos mais profundos e que tu não fica 1 ano sem falar com alguém que tu tem uma confiança enorme. É muito difícil que isso aconteça. Verdade. Essa perda da capacidade do diálogo afeta os relacionamentos num nível muito maluco, porque parece que até a pandemia, eu acho que muita gente tinha a leitura de que os problemas entre o governo eram problemas políticos. Agora, quando eles viram problemas econômicos também, e eu estou tirando aqui o problema da saúde porque ele é uma outra faixa aqui, que é a principal e a primeira, mas se a gente pensar nos problemas econômicos e políticos, eles vão afetar todos por muito tempo e relacionamentos vão ser muito, muito abalados a partir disso. Muito abalados. E quem tem os relacionamentos mais bem estruturados tem alguma chance de sobreviver mais. Digamos que tu tem que sempre exercitar a tua capacidade de construir pontes. Sim. E se essas pontes elas estão baseadas em conceitos fortes, entendeu? Elas serão pontes fortes, sólidas e resistentes a esses momentos, entende? Sim. Então, eu posso ter pessoas com quem eu tenho uma divergência grande em relação a tudo isso que a gente está falando. Mas são pessoas com quem eu sempre tratei com respeito e essas pessoas sempre trataram com respeito. Perfeito. A nossa ponte vai ser sempre sólida. Perfeito. Se eu precisar trabalhar com essa pessoa, eu vou trabalhar com ela. Com as divergências que eu tenho e tudo mais. O que eu vejo hoje é que, em nome de um posicionamento, estão destruindo as pontes, mas principalmente a capacidade de refletir a respeito das coisas. Muito em geral, observando assim, por esse ambiente que é um ambiente de negação. E é uma estratégia, tá? E aí a gente falou de saúde, de economia. E quem está colocando tudo isso, tá? Na minha maneira de ver, a perder é uma visão de economia. Sim. Eu estava lendo um artigo do Financial Times e eles estavam propondo uma reconstrução do capitalismo a partir de certos conceitos que eles estão enxergando. E o Financial Times uma publicação de economia mega respeitada e não é uma coisa que como é que eu dizer assim, se a gente se der o luxo de enxergar de um olhar ideológico. Ela coloca na leitura ali vários economistas de várias vertentes, todo mundo discutindo o quê? Como salvar a economia mundial. E essas pessoas, elas vão apontar o caminho, entendeu? A ciência, ela anda a partir da pesquisa, a humanidade, ela evolui a partir do conhecimento, não tem jeito. Quem não sabe administrar conhecimento, quem não sabe administrar pesquisa, quem não sabe administrar ciência, vai regredir. Isso é fato. Quando as pessoas falam assim, vamos lá, inteligência artificial, isso é desenvolvido por pessoas que acreditam na ciência. Claro. E ela está no nosso dia a dia de uma maneira irreversível. Sim. Quem nega essas coisas, ela está se colocando passos para trás no processo civilizatório. Não tem discussão. Mesmo assim, eu acho que é uma questão econômica. A gente precisa se dar conta que não é uma ideologia. As pessoas estão arrebanhando uma parcela da população para o lado que lhes interessa da economia, entendeu? Com a desculpa de ser ideológico. Não é, é econômico. Perfeito. Entendeu?
E tudo que está acontecendo hoje é porque se exacerbaram as estratégias. Sim. Eu acho que existe uma corrente que a gente já sabe que é representada pelo Trump, pelo Bolsonaro e tal, que tem uma visão de mundo econômica e que, para conseguir sustentar, se coloca ideologicamente. E paga um preço por isso, porque acaba tendo que ceder coisas que são muito difíceis de tu conseguir convencer todo mundo. Sim. Aí o que precisa fazer? Mentir, inventar. As fake news. Eu vi um estudo hoje que diz que os perfis de fake news do YouTube de vídeos são 3 vezes mais vistos que eu os vi. de... Aí é o famoso me engana que eu gosto. Sim. Só que a realidade, ela está fora da internet. Sim. Ou falo que eu quero, ou falo que eu quero ouvir, né? Exatamente. Se tu não souber levar a economia racionalmente, se tu não conseguir deslocar a economia racionalmente das coisas, dessa questão ideológica, ela vai sucumbir. Sim. Hoje, dia 20 de maio, o Brasil é o país que pior administra o seu câmbio. É o campeão mundial de desvalorização da sua moeda. Sim. Aí vai dizer assim, e o mundo inteiro está com pandemia, né? Não é um problema que a gente está passando sozinho, né? Então, a gente tem que parar para pensar que os economistas, a equipe econômica do Congo administra melhor a sua moeda que o Brasil. Os economistas da Nigéria administram melhor. Assim, por que eu estou falando? Porque são países que a gente nem costuma passar em desenvolvimento econômico. Perfeito. Mas pensa, o Brasil está em último. Eu atribuo isso a essa disputa ideológica que está detonando a nossa economia. Sim. Perfeito. Cara, deixa eu te perguntar, uma pergunta muito difícil seguindo nesse papo da pandemia e da economia. O que tá vendo do futuro do mercado da música, que o mercado de shows é um dos mais afetados? Eu vi que o Neon teve que já adiar, deve ter adiado vários shows, mas acho que tinha um show no Teatro São Pedro, né? Que teve que é super tradicional, que teve que adiar. O que tu pensa sobre isso? Sei que é difícil fazer previsão, mas para onde é que tu tá olhando? Eu acredito que a gente vai ter dificuldades. Dependendo da música que tu faz, eu vou te dizer que não carrego aí nada de preconceito, tá? Aham. Mas, por exemplo, um artista como nenhum que frequenta o Teatro São Pedro, que é um teatro com as dimensões que ele tem e tal, e que tem um público de um tamanho, uma quebra de credibilidade no sistema todo de shows, de eventos de show business, nos tira uma parcela de público, vai ficar amedrontada, que não vai querer o show e tal, quem inviabiliza o concerto, por exemplo. Uhum. Diferente vamos lá, o Gustavo Lima. Como ele trabalha com uma parcela muito grande de público, se essa quebra dele for de 40%, ele ainda vai ter um público muito grande. Muito grande, perfeito. Entendeu? E ele, então, tende a conseguir continuar os seus projetos, porque mesmo tendo uma quebra, ele ainda continua. No nosso caso, ela é fatal. O artista que trabalha com um público menor, mais segmentado, ele está correndo um risco muito grande, mas muito grande mesmo. Sim. Tu acha que essa questão do digital e do presencial, vocês já estão no digital há muito tempo, né? Não só nas redes sociais, mas no Spotify, enfim, desde o Napster lá atrás. Puxei do fundo, puxei do fundo do baú. Eu escrevi um post segunda-feira agora no meu Instagram falando um pouco sobre um conceito que o nosso amigo Guga Schifino, eu estou bebendo bastante nas fontes dos speakers da experiência. Boa. O Guga fala muito do digital, né? Do digital com o físico, e aí o Guga é um profissional do varejo e tal. Mas tu acha que isso é uma possibilidade? Eu até fiz, eu vou te falar o exemplo que eu dei assim. Pega um show do Nenhum e aí faz uma live do ensaio e não do show, né? E aí faz uma live do ensaio para aquilo ser um aquecimento e talvez eu tô lá vendo uma live, pô, eu gosto do Nenhum, mas pô, não fui comprar o ingresso, mas aí pudei de cara com uma live, vi, tocou 2, 3 músicas que eu adoro, puta, sabe? Me empolguei, comprei o ingresso. Aí os ingressos podem acabar para o Teatro São Pedro, por exemplo, mas vocês podem transmitir o show também e fazer isso com um valor menor, né? Com um ingresso mais barato para juntar o show presencial custa 10,
o show online custa 2, né? Um exemplo aqui. Sim. Eu acho que esse tipo de coisa é viável para todos ou só nos casos que tem uma margem muito maior, como o Gustavo citou como exemplo? Não é possível, eu acho, prever isso ainda, sabe? Aham. Porque a gente não experimentou a nossa sociedade tendo como predominante alternativa a entrega digital, entendeu? Sim. Hoje todo mundo valoriza ainda muito o presencial. Pá, eu quero muito assistir um show Sim. do Nenhum de Nós ao vivo. Ou, pô, a primeira vez que eu assisto. É muito diferente. É uma experiência, óbvio que é uma experiência muito diferente, entendeu? Eu costumo brincar que a gente não dá beijo digital, Muito bom. entendeu? Não tem como. E para ir mais adiante, que eu acho que hoje em dia é tão importante quanto é o abraço, né? Porque o beijo, às vezes, a gente está falando mais da relação afetiva, e o abraço já envolve tudo, né? A Sim. amizade e tal. Então, eu vejo que as pessoas vão sentir muita falta do toque, do abraço, e elas talvez transfiram essa dificuldade assim de lidar com essa distância para as experiências que elas vão ter digitalmente. Eu sempre lembro do Second Life, chegou a Aham, conhecer. aham, claro. Ele simulava quase tudo, né? Simulava tudo Sim. e morreu cedo. Né? A experiência não é a mesma. Só que a gente tinha as alternativas hoje, né? Não tinha. Talvez se o cara voltasse há um mês atrás com o Second Life, ele ia ser um sucesso, né? Sim. Second Life agora seria É, era mas a ideia certa na hora errada, é verdade, né? exatamente. Né? Mas eu acho que agora a gente está passando por um momento que é imprevisível, viu, Alf? Sim. É realmente imprevisível. O que vai acontecer, eu acho que acontece em muitos lugares. Eu ontem vi uma foto, um vídeo, que uma pessoa botou numa festa de bairro, que acontece mais na periferia, não mudou nada. Tinha aglomeração e a muvuca, como se diz, né? Sim. Igual, 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 igual. Não mudou nada. Parece que nada aconteceu. Em geral, era gente jovem que diz, né, comigo não vai dar nada, entende? Sim. Mas eu ainda estou meio cético, eu acho que a gente tem que esperar para ver. Mesmo a abertura das coisas, eu tiro, por exemplo, a Nova Zelândia, que foi o maior exemplo do planeta de como, junto com a China, né, na largada, Uhum. mas a Nova Zelândia, que não é o vírus, não nasceu ali, né? Que eles fizeram um isolamento radical e já estão abrindo a economia, com segurança. Sim. Enquanto que outros que foram tolerantes demais com isso aí, como é o caso do Brasil, né? E que a gente demorou a abrir porque nunca fechou direito. Sim. Sim. E o impacto para a economia foi gigantesco. E aí eu cito um cara que quem falou isso não, numa entrevista nem fui eu, foi o João Amoedo, que ele disse. E ele poderia estar naquele outro espectro, né? Sim. Eu vejo muitos empresários que estão pensando errado. E eu, ao ver a maneira com que eles pensam, eu digo assim, eu começo a duvidar da capacidade deles, tá? Infelizmente. Porque aí tu vê um cara como ele, que é um cara que tem todo o respeito que a gente deve se ter com ele, e ele fala, a economia só vai abrir na medida que a gente souber fazer um isolamento de forma mais séria. Entendeu? Uma Perfeito. coisa é consequência da outra. Da outra. Sim. A gente aqui no Brasil, desde o início, está sendo bombardeado com a informação de que economia é uma coisa e a doença é outra, e inclusive que a doença nem é tão séria, que é uma informação criminosa isso. Só que se a gente tivesse desde o início tendo feito isolamento sério, com as pessoas não saindo, hoje o Brasil inteiro talvez estivesse com os lugares abertos, a economia funcionando, entendeu? Sim. Mas Fez tudo meia boca, essa é a real, né? muito meia boca, em alguns lugares muito meia boca. Sim. E a gente sempre teve, e isso é o que eu questiono, e eu acho que a história vai provar o quão grave isso foi, a gente encontrar o cara que tinha que liderar o processo econômico, de saúde, tudo, Perfeito. de uma maneira racional, e ele foi irracional o tempo inteiro. Sim. Ele foi o que desacreditou toda a ciência desde o início, continua desacreditando, e isso está sendo ruim para quem? Para a economia. Claro. Claro. Então, quando algumas pessoas falam, tinha que ter aberto, quem ele falou, não, tinha que ter fechado logo em seguida, e a prova disso é que nos lugares que se fez isso, a economia está abrindo
e a relação é diferente. Isso daria assunto para mais um podcast, mas no fim das contas, eu acho que a conclusão é o Brasil, acho que tem uma dificuldade de saber construir as coisas de maneira sustentável. E é isso que faltou. Tinha que parar e tinha que voltar à economia. Isso devia ter feito a partir de um plano racional, ia ter doído menos, ia ter voltado mais, E aí Se tu estivesse à frente, vamos lá, eu não estou dizendo só aqui, nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Tanto que lá tem um dado que é sempre citado, que o Trump ficou 70 dias sem fazer nada depois que recebeu a informação da existência da ameaça do coronavírus. 70 dias. Está lá para quem quiser ver, é um dado. Um parênteses, eu estava nos Estados Unidos uma semana antes de explodir Nova York. Eu estava em Nova York e eu fiquei muito chocado, porque eu estava lá, eu voltei para o Brasil, quando eu cheguei aqui, pum, explodiu em Nova York. Então, ele é, de fato, muito silencioso, né, o vírus. Sim, mas é que tá, mas quando tu, sabiam. um líder, então, quando um líder recebe esse aviso e tu senta com os caras assim, vamos planejar para combater esse troço agora. Sim. Entendeu? É óbvio que o dano teria sido menor para a economia. Sim. Entendeu? Mas quando tu começa a lutar desde o início, desacreditando os métodos, desacreditando a ciência e tal, não sei o quê, estoura agora na economia. Então as pessoas não podem se iludir, não fiquem culpando fantasmas, entendeu? A gente tem que reconhecer, se alguém atua errado, atua errado. Pronto, reconheça isso. Entendeu? Se a gente for dirigir bêbado, existe uma possibilidade muito grande de a gente se acidentar, e a culpa vai ser de quem bebeu. Claro. E não do poste que a gente bateu, né? Claro. É isso. Teddy, cara, tá ótimo esse bate-papo. Acho que a gente vai ter que marcar mais uma rodada, porque eu ainda tinha um montão de coisa para te perguntar. Então, assim que passar, já fica o convite. A gente está fazendo online, né, como vocês estão vendo, mas na tua próxima vinda a São Paulo, vamos repetir a dose, fazer esse papo presencial e conversar mais. E dar um abraço de cotovelo, uma cumprimentar de cotovelo. De cotovelo. Teddy, obrigado, cara. Valeu. Conta comigo, Alf. Sempre bom conversar contigo. Gente, quinta-feira que vem a gente está de volta com investidor de relacionamento by experiência, com mais um experiente. O próximo convidado é Giovanni Decker. Valeu. Tchau, tchau.